Hoje é quinta-feira, dia 15, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Você lembra do caso do tio França? Se você não lembra, é aquele senhor que, com fogos de artifício, acabou supostamente tirando a sua própria vida de frente, né, ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Um caso, assim, que a gente ficou consternado com tudo aquilo que aconteceu. Só que a gente começa a ver que o Brasil está acontecendo um movimento perigoso. Já não bastasse ser um dos países mais perigosos do mundo, onde o crime organizado toma conta de tudo. Agora, novos ataques à bomba começam a ser revelados. Pois é, aconteceu uma nova tentativa de ataque à bomba aqui dentro do Brasil, algo assim com repercussões estrondosas, algo que, se chegasse ao resultado final, seria equiparado a um desses ataques, né, que a gente costuma assistir lá fora. E a gente vai falar sobre isso porque tem um viés político. É preocupante o que está acontecendo no Brasil. Ao passo que a gente também precisa falar, novos áudios que foram revelados mostram que realmente haviam pessoas querendo tirar a vida do ministro Supremo Alexandre de Moraes. E isso torna essa trama que o STF argumenta de uma trama golpista ainda mais emblemática. Porque realmente, se esse áudio que foi exposto é verdadeiro, Moraes é realmente vítima, ele não pode ser juiz. Algo de errado não está certo no sistema jurídico brasileiro. Outro ponto que a gente precisa levantar aqui também, sobre tudo que está rolando no Brasil, tudo que está acontecendo no Brasil, é a questão econômica. E a gente vai debater isso aqui com você também. Então, você que está nos acompanhando aí em primeira mão, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante. A gente está tentando bater uma meta. Eu não gosto de ser aquele cara pidão. Ai, se inscreve aí, dá um help. Mas a gente vê canais progressistas de esquerda crescendo bastante. E nós, eu vejo, né? E aí você me diz se concorda comigo, que os conservadores, que pessoas que brigam por uma economia mais liberal, que pessoas como eu são a maioria no Brasil, o povo está de saco cheio dessa ideia esquerdista. E aí é óbvio que eu vou pedir a você para mostrar que nós temos essa relevância e essa força. Então, se você puder, peço aí que você se inscreva no canal, me ajuda a compartilhar, manda para os seus amigos para que eles entendam um pouco mais o que está acontecendo com o Brasil, tá bom? E aí, vamos de notícia? É o seguinte, vamos entender o que está rolando. Se alguém algum dia chegar até você e disser o seguinte, olha, o Lula não é comunista. O Lula não tem ideias comunistas. Olha, você se afasta dessa pessoa. Ou ela é muito mau caráter, ou ela é doida mesmo, porque não tem como negar o óbvio. Durante a sua invertida lá na China, junto com comunistas, junto com a galera, né, assim, que tem o ímpeto de controlar tudo, mandar em tudo, o Lula expressa a sua vontade. E não é só isso. Lembra do Foro de São Paulo? Que todo mundo falava que era mentira, os jornalistas diziam que era mentira, e lá no Foro de São Paulo, num evento aqui no Brasil, logo depois da eleição do Lula, ele fala no evento do Foro de São Paulo, nós temos orgulho de ser chamados de comunistas. E também tem a questão do Flávio Dino. Não, agora eu tenho o orgulho de colocar o primeiro ministro comunista do STF, o nosso plano está em ação. Opa! Agora, se você ainda precisa de uma prova maior que essa aqui, aí ou é psiquiatria, ou aí, meu amigo, já não tem solução. O Lula compara a sua eleição à Revolução Comunista da China. Opa! Na Revolução Comunista da China, tomaram o poder. Eleição não se ganha, se toma. Eu vi uma frase mais ou menos como essa. E foi o que aconteceu na Revolução Comunista. Mas incrível, os jornais não estão dando muita atenção para isso aqui. O presidente disse que o seu governo e a gestão do Partido Comunista Chinês melhoraram a qualidade de vida do povo. Não, do povo eu não sei, mas pelo menos dos companheiros
Ah, esses eu tô vendo que estão rindo de orelha a orelha, né? O povo está se lascando. O presidente Lula comparou suas vitórias eleitorais à Revolução Comunista de 1949, em discurso de encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, em Pequim, nesta segunda-feira. O petista afirmou que seu governo e o Partido Comunista foram responsáveis por melhorar a qualidade de vida dos seus povos. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa de 1949. Revolução Armada. Derrubou o governo, instaurou a fome, instaurou o caos. Só depois de muito tempo, depois de milhares de mortos, é que a China abriu mão, de certa forma, daquele modelo arcaico que o Lula ainda defende e começou a implementar técnicas capitalistas e acordos, inclusive com os Estados Unidos, onde a economia da China começou a prosperar. Mas olha o absurdo que esse cara fala. O que valeu nossas eleições no Brasil é provar que quando um governante tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram, disse Lula. E o pior é que o Lula fala isso logo depois, né, de falar para o Brasil inteiro o seguinte: olha, presta atenção, eu quero alguém da China para me ajudar aqui a regular o que você fala sobre o Brasil. Agora, a opinião é sua, todo poder emana do povo. É o que está no texto constitucional. O que está na verdade é que todo poder mama o povo. Agora, eu queria que você me dissesse o seguinte, na sua concepção, dá para comparar, e na minha visão, dá para comparar, sim, a entrada do Lula com a nefasta Revolução Chinesa, a forma de entrada. Dá sim. Né? Agora, na sua concepção, o Brasil está melhor com o Lula? Fala para mim. Bom, bora para a próxima notícia. Vamos lá, pessoal. Você lembra de um tempo no Brasil e que não tinha esse negócio de atentado em escola, de que não tinha esse negócio de atentado de bombas, esse tipo de coisa? Porque aconteceu. Teve um criminoso aí que tentou colocar bomba no aeroporto, e aí o pessoal diz que ele é bolsonarista, de direita, tentou colocar uma bomba no aeroporto. E se o cara faz isso, ele tiraria a vida de muitas pessoas. Um cara desse pensa o quê da vida? E será que é mesmo? Levanta-se dúvidas. Agora, tem a questão também do tio França. O tio França chega a um nível de psique tão grande que ele colocou fogos de artifício dentro do carro. E numa loucura, um momento de loucura, saiu com esses fogos de artifício. E aí surge uma dúvida se ele foi abatido ou se ele se explodiu de frente ao Supremo Tribunal Federal. Mas que foi uma situação que chocou o Brasil, isso sim. Agora, um novo atentado, e aí de um advogado, aconteceu em Curitiba, mas a repercussão não foi a mesma. Será por que essa repercussão não foi a mesma? O cara queria um atentado à bomba num terminal de ônibus de Curitiba para tirar a vida de várias pessoas. Por que não deu repercussão? Vamos tentar entender o porquê a repercussão não foi tão grande quanto o do cara que tentou colocar uma bomba no caminhão, quanto o do tio França. Matéria da Carta Capital. É a galerinha da Left People. A polícia prendeu um suspeito de planejar um atentado à bomba em Curitiba, em terminal de ônibus de Curitiba. Logo Curiba, né? Terra maravilhosa lá. E o cara tentou. O nome do acusado não foi revelado, mas segundo a investigação, ele trabalha em uma instituição bancária do Estado. E aqui foi um advogado, sem sentido nenhum, chegou lá. Ninguém fala nada disso aqui na Carta Capital. Né? Um advogado de 28 anos, preso na segunda, sob suspeita de planejar um atentado à bomba no terminal de transporte público do Boqueirão, em Curitiba, no dia 31 de março. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Civil, parará, deixou bomba com explosivo, tinha uns papeizinhos lá dentro. Já é esquisito, não é? Não era para isso aqui estar uma repercussão assim grande. Gente, é um atentado à bomba no Brasil. Mas peraí. Vamos continuar. Tem que investigar isso aqui mais a fundo. Peraí. Advogado é preso por atentado com bomba na rodoviária em Curitiba. Olha só.
Agora já fala, não era um terminalzinho, era uma rodoviária, local de grande fluxo de pessoas. O homem é suspeito de tentar detonar uma bomba no terminal rodoviário do Boqueirão. Olha só, e aí tem as fotos aqui, né? E aí tem a foto aqui, ó, cuidado, risco de explosão. Um advogado de 28 anos foi preso por tentar detonar uma bomba no terminal rodoviário do Boqueirão, em Curitiba, no dia 31 de março. Ele foi alvo de uma operação das polícias civil e militar do Paraná na manhã. Será que tem alguma coisa a mais aqui? Vamos continuar lendo? O explosivo foi encontrado por um vigilante do terminal, que notou uma sacola liberando fumaça e acionou a polícia. Opa, já estava começando a fase de detonação do explosivo. Foi a questão da incompetência que não matou muita gente. Dentro da sacola foi encontrado um bilhete escrito "Cuidado, risco de explosão" e papéis com mensagens. Com certeza mensagens bolsonaristas, né? "Abaixo os generais golpistas". Ué, quem levanta essa história de golpismo é a galera da esquerda. "Morte aos fascistas". Opa! Peraí. Esse discurso aqui não tá parecendo um discurso bolsonarista? E "viva a guerra popular". Guerra popular é um termo utilizado para a galera da China, né, da Revolução Chinesa, que o Lula acabou de comparar, né, que a sua eleição foi como a Revolução Chinesa. Esquisito isso, né? Mas aí, se você quiser entender um pouquinho mais a história, o Éder Borges, né, no perfil dele, explicou um pouquinho o que aconteceu. Vídeo rápido, de 1 minuto, para você entender. Militante comunista planejou atentado à bomba em Curitiba. Um advogado foi ao terminal do Boqueirão, em Curitiba, com uma maleta com explosivos e panfletos do Partido Comunista do Brasil. É isso mesmo, e frases como "Viva a Revolução Popular", "Viva a Revolução Maoísta". E o que ele pretendia com isso? Acabar com os fascistas. Detalhe é que foi encontrado na casa desse homem armamento, ou seja, eles são desarmamentistas para você, mas não para os bandidos e para eles próprios. O caso tem sido pouco divulgado, mas é algo extremamente grave, e esse é o resultado do discurso de ódio feito pela militância de extrema esquerda nas universidades, nas câmaras municipais, como em Curitiba, em que eles chamam todo mundo que não concorda com eles de fascista, de racista e todo esse tipo de coisa. Isso poderia terminar numa tragédia e precisa ser evitado, e é por isso que eu estou entrando com representação contra todos aqueles que nos fazem falsa imputação de crime, porque precisamos frear essa onda de propagação de violência da extrema esquerda. Agora eu entendi. Agora todas as coisas se encaixaram. Não tá dando auê na imprensa porque o cara era um militante comunista de esquerda. Ora, né? Interessante esse assunto aí. E aí, o que você acha? Qual é o seu ponto de vista? Parece, né, que eles estão abafando tudo que vem dessa turma. Deu para entender o porquê que tá tudo muito perigoso no Brasil, né, no dado momento em que vivemos? Fica aí o alerta. Bora para a próxima? Vamos lá, pessoal. O que tá rolando agora? Tá rolando a análise do golpe Tabajara, né? Ou seja, o processo do suposto golpe está acontecendo lá no STF em Brasília. O que acontece que chama atenção é que o governo Bolsonaro notificou, de certa forma, o STF para suspender o processo. Por quê? Porque ele não teve acesso às provas. Ora bolas, eu não tive acesso às provas. Como é que eu vou apresentar minha defesa prévia? Você precisa suspender esse prazo. E o Alexandre de Moraes disse, opa, não. Agora, depois do processo estar lá na frente, depois que o Bolsonaro desafiou o ministro Alexandre de Moraes a apresentar tal minuta do golpe, depois de tudo isso é que surge um novo áudio bomba. Eu tô falando bomba demais já nesse vídeo, mas é um áudio bem comprometedor, né? Segundo informações da Polícia Federal. Matéria da CNN, aqui direto para você. Agente da Polícia Federal investigado diz em áudio que estava pronto para prender Alexandre de Moraes. Opa, prender. Vladimir Soares, que é denunciado por participar de trama golpista, foi um dos presos na operação que apurou o plano de tirar a vida, né, de autoridades. Né? Tá aqui a foto do Vladimir. Em um áudio revelado pela Polícia Federal,
O agente da PF, Vladimir Soares, e ele era agente da Polícia Federal, tá, gente? Integrava uma equipe que estava preparada para prender o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Abre aspas. O teor do áudio é esse aqui. Tinha que ter cortado a cabeça logo. Tem que prender, prende logo e não tem muita conversa. A gente estava preparado para isso, inclusive para ir prender o Alexandre de Moraes. Eu ia estar em uma equipe, ia botar para F, né, esse filho da P, diz um dos áudios encontrados no aparelho do agente. E aí, com base nisso, desse áudio, né, é que a suposta trama golpista Tabajara liga aqui um plano, um suposto plano, né, de retirar a vida do Alexandre de Moraes e outras figuras. Mas aqui ele fala, né, tem que prender o Alexandre de Moraes. Esse áudio foi revelado agora, né, a partir de agora que ele foi divulgado dentro dos processos aí, a mídia divulgou. Aí levanta aquela grande questão. Peraí, alto lá, companheiro, né, como diz o Ciro Gomes. Espera lá, companheiro, calma lá. E aí? A vítima, tá? Se esse áudio aqui é prova contundente de que existiu uma trama, a vítima pode ser o juiz. Vem cá, se você bate no carro de alguém, né? Você queria que esse cara fosse o juiz que fosse te julgar? Tá dentro do Estado Democrático de Direito? Responde pra gente aí qual que é o seu posicionamento sobre essa análise aí, né? Se você concorda com isso. E aí, só para constar ainda nessa suposta trama golpista Tabajara, a gente precisa discutir isso aqui. Com base no fato das provas terem sido liberadas agora, o que mostra que o que o Bolsonaro estava falando e o Alexandre de Moraes desmentindo era verdade. O Bolsonaro falava, a defesa do Bolsonaro, não tive acesso às provas. O Alexandre de Moraes falava, é mentira, teve sim. A defesa falava, OAB, eu não tive acesso às provas. O STF falava, mentira, teve sim. O que acontece? No meio do caminho, o Alexandre de Moraes fala, não, agora eu vou liberar as provas. Opa, então quer dizer que eles estavam certos? Vocês não tinham acesso às provas? Pois é, com base nisso, o Bolsonaro pediu a suspensão das audiências com todas as testemunhas. Afinal, se ele não teve acesso à prova, como que vai ter audiência agora para ele ver tudo o que aconteceu? A defesa do ex-presidente fez o pedido após o Alexandre de Moraes liberar o acesso integral às provas. Os advogados alegam que precisa de mais tempo para analisar os novos arquivos que foram incluídos agora, porque eles não tiveram acesso a isso. Ou seja, o STF disse não para o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes negou suspender o caso. Mas peraí, será que existe igualdade dentro do STF? Você lembra de um ministro do Lula que acabou saindo do União Brasil, Juscelino Filho? Pois é, o ministro Juscelino Filho fez o mesmo pedido para o Flávio Dino. E o Dino suspendeu o andamento da denúncia contra o Juscelino Filho. O ex-ministro do Lula é acusado de desvio de emendas parlamentares. Olha só isso aqui, interessante. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, mandou suspender na terça-feira o prazo para manifestação prévia da defesa do ex-ministro de Comunicações e deputado federal Juscelino Filho, no processo sob suposta irregularidade da destinação de emendas. O magistrado, Flávio Dino, atendeu a um pedido dos advogados de Juscelino que apontaram ilegibilidade dos diálogos transcritos na peça enviada à corte pela Procuradoria-Geral da República. Opa! O Juscelino Filho falou, eu não consegui ler um documento que estava lá, então eu preciso que você suspenda os prazos. O Flávio Dino, sim, meu companheiro, tá aqui, tá suspenso. Tá. Agora o Bolsonaro falou, os advogados, eu não tive acesso às provas. Fascista sem vergonha, né? Você tá mentindo. Deu para entender a diferença entre uma atuação e outra atuação? Deu? Fui claro aqui do ponto de vista jurídico para explicar isso para vocês? Se sim, deixa no comentário aí. Bora para a próxima informação? Bora lá. Pois é, meu amigo. A briga, né, entre o Alexandre de Moraes, ministro Supremo, e a Câmara dos Deputados está acirrada. Lembra que tem um processo de uma trama golpista Tabajara correndo na mão do STF, ok?
Beleza. A Câmara dos Deputados tem poder de suspender processos contra deputados. O intuito disso é evitar que um deputado seja perseguido por um tribunal. Então, uma Constituição visando garantir que o deputado eleito não vai ser perseguido por um tribunal, ele dá a prerrogativa de que o tribunal tem que suspender o processo se a Câmara mandar, desde que a votação seja por maioria. 315 deputados disseram, olha, o Ramagem está nesse processo da trama golpista Tabajara. Então, suspende o processo com base na Constituição. Eu mando que vocês suspendam. A STF falou, não, peraí, não é assim não. Vocês acham que mandam em alguma coisa aqui? Vocês estão por fora. Quem manda nisso aqui sou eu. Não aceito. É inconstitucional o pedido que vocês fizeram com base na Constituição. Tá bom. O Hugo Mota falou que vai recorrer. E o Alexandre de Moraes falou, não recorre não. E aí teve a decisão sobre a Carla Zambelli. Pois é, Carla Zambelli, no caso do hacker Walter Delgatti, também foi condenado, agora fechou unanimidade, todos, inclusive o Fux, para condenar a Carla Zambelli 10 anos de chilindró. Perda do mandato, vai perder o cargo de deputada. Acho que o STF deve estar achando ruim demais isso, né? A galera da esquerda também. E 2 milhões, bagatela de multa. Pois é. Só que a Câmara agora ameaça falar, ó, fiz com o Ramagem, vocês disseram que não, porque o crime é anterior, que foi antes. Não, agora eu vou fazer com a Zambelli, só para te cutucar. Porque o crime da Zambelli foi depois que ela já era deputada. E aí vem a Carta Capital, né? Left People. Site de extrema esquerda, Carta Capital. A advertência de Moraes à Câmara ao rejeitar a manobra de Zambelli. O precedente que livrou parcialmente o Alexandre Ramagem não serve para blindar a bolsonarista Carla Zambelli. Um novo entendimento agora do STF, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sinalizou à Câmara dos Deputados, em decisão recente, que não há espaço para interferência no julgamento da Carla Zambelli. A primeira turma do STF já formou maioria para condená-la a 10 anos de prisão e a perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A defesa da Zambelli pediu a suspensão do julgamento com base no mesmo processo, né, do Ramagem, na mesma condição do Ramagem. O advogado argumentou de forma correta que a Constituição dá ao Congresso a prerrogativa de sustar ações contra deputados ou senadores por crimes ocorridos depois da diplomação. E que no caso da Carla Zambelli, a Carla Zambelli já era deputada. E qualquer crime que ela atuou ainda como deputada, eles podem sustar a ação. E o STF falou, aqui não. Tanto é que o STF, correndo o risco da Câmara usar a Carla Zambelli para dar a resposta, pegou o processo da Carla Zambelli a toque de caixa e julgou logo. Porque a lei, né, o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, diz que pode suspender o processo. Né, o processo, enquanto o processo está rolando. Não pode suspender a pena ou a condenação depois que ela já foi condenada. E aí o STF acelerou a toque de caixa para poder condenar logo a Zambelli. Mas ainda está em prazo de recurso. A Zambelli tem direito a recurso. Aí ela pode recorrer ainda, afinal, todo mundo tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Ela pode recorrer, não tem trânsito em julgado. Então, sim, se a Câmara quiser, pode usar a Carla Zambelli como, né, medida aí para mandar um recadinho para o STF. E aí, o que você diz sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Tá bom? Bora para outra notícia? Vamos lá. O jogo político para 2026 está mais acirrado do que nunca. O que está pautando hoje o discurso? Impeachment dos ministros do STF e anistia. Sim, se você tem a vontade de ter um discurso pela direita hoje, é um discurso alinhado ao bolsonarismo e que é o voto do bolsonarismo, não há outra discussão agora senão o apoio à anistia e o apoio a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas existe aqui uma movimentação, ou seja, a formação de uma chapa grande
focada exclusivamente em criar, né, um mecanismo aqui, uma estrutura para, literalmente, focar em criar um antagonista ao governo Lula. É tirar o governo Lula no poder. E aqui, quem quer tirar o governo Lula precisa entender que a classe política tem que ter uma base muito grande do Centrão para enfrentar não o Lula, mas o Supremo Tribunal Federal, que é a base, sustentáculo do Lula. Então, o Temer, ele aposta numa, vamos dizer assim, numa candidatura chapa nova direita. Enquanto que o bolsonarismo já não está gostando disso. O próprio Silas Malafaia já anunciou a Michele Bolsonaro como possível candidata, e o Eduardo Bolsonaro também, né? O próprio Bolsonaro falou: ó, tem a Michele e tem a Michele e tem o Eduardo Bolsonaro também. Ou seja, tá tendo aí uma briga. Só que o Michel Temer, ontem, ele falou: não, em momento algum, na minha fala, eu quis excluir o Bolsonaro. O Bolsonaro pode participar, sim, dessa nova chapa da direita. Ou melhor, eu vou corrigir o Temer. Ele não pode. Ele deve. Se há uma chapa hoje que precisa tirar o governo Lula do poder, tem que ter uma chapa de união grande e maciça o suficiente para que possa ter uma estrutura para derrubar o governo Lula. O que eu vejo hoje? Né? Se houver duas chapas, uma chapa bolsonarista e uma chapa de centro-direita com governadores que vão trair o Bolsonaro, e aqui tem um nome que muita gente está com uma pulga atrás da orelha dele, né? Um certo candidato que começa com T e governa São Paulo, que eu não vou contar quem que é, tem muita gente com pulga atrás da orelha. Se ele vai ser fiel ao Bolsonaro ou é só lero-lero enquanto ele acredita que o Bolsonaro vai apoiá-lo nas eleições. Se na hora H o Temer falar: ô Tarcísio, vem comigo que o Bolsonaro está apoiando o filho dele. E o Tarcísio não vai virar as costas para o Bolsonaro. Todo mundo tem essa dúvida aí, não tem? Então, no meio dessa bagunça toda, começam a surgir nomes. Um dos nomes que a gente pode falar aqui é o senhor Ronaldo Caiado, que entendeu: sem o bolsonarismo, não há força na direita. Caiado afirma que daria anistia para Bolsonaro se for eleito presidente. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que se for eleito presidente da República em 2026, vai conceder anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Caiado, presidente da República: eu vou anistiar e vou começar uma nova história no Brasil, disse, se referindo a si próprio, em terceira pessoa, durante a entrevista. O que o Caiado quis sinalizar para o Bolsonaro? Olha, me apoia. Se você me apoiar, eu vou brigar pela anistia a você. Eu vou trabalhar pela anistia a seu favor. Me apoia. E esse é o foco, né, do Caiado, trazer esse apoio do Bolsonaro. Qual que é a meta para 2026? Tem que haver uma união da direita. Tá? O MBL está pregando contra a união da direita, vai apoiar uma chapa centro-direita. Se não houver essa união da direita, corre o risco do Lula, né, indicar um nome, ou da esquerda permanecer nesse plano nefasto de perpetuação no poder. E aí quem vai sofrer é toda a população brasileira. Mas não tenha dúvidas disso, tá bom? E é isso, pessoal. Ó, vocês viram que eu fiz os vídeos, né, os editoriais de hoje, separando os conteúdos, né, aqui colocando para que você entenda cada conteúdo, cada trecho da matéria, para não virar bagunça. Você gostou desse formato? Coloca no comentário se você quer que eu siga este formato ou se você prefere o formato corrido ali, tá? Sem essa introduçãozinha aqui que eu tô colocando. Essa introduçãozinha que eu coloquei é para você entender: opa, mudou de assunto, tá? Para não ficar aquela coisa, eu tô falando de repente, e eu sou meio assim, meio TDAH, às vezes eu tô falando do LED, de repente vai pro CRE e depois eu volto. Eu sou meio doido, vocês sabem disso, vocês já me acompanham há anos. Então, assim, isso é para poder dividir aqui. Se você gosta desse conteúdo nesse formato, fala aí para mim, que eu mantenho esse formato aqui. Agora, se a maioria falar: não, formato antigo, corrido, eu gostava mais. Aí é com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.